Opa, e aí galerinha, beleza? Essa é a terceira aula de Direito Civil 4. Se vocês observarem o vídeo anterior, né, da turma de quarta-feira, vocês vão ver esse gráfico. Está no slide de cor de fundo azul, mas esse gráfico que está lá. Então, a partir daí, nós vamos adiantar e debater sobre o que conversamos na aula passada. Nós finalizamos, na verdade, a aula 2, tá? Porque eu separo as apresentações por aula. Como existem debates em sala de aula, exemplos práticos, e a gente avança dentro da medida que os alunos vão compreendendo, então a ideia, como eu sempre falo, é assimilar o conteúdo, não correr com a matéria, então a gente não consegue encerrar, né, em via de regra, o conteúdo da aula 2. Mas hoje a gente encara como aula 3, que é o terceiro encontro que a gente tem aqui, para finalizar o material da aula 2. E aí nós falamos sobre direitos reais na aula passada e direitos obrigacionais, né? Eu expliquei tudo sobre direitos reais e tudo sobre direitos obrigacionais, como eles se comunicam. Só para lembrar, o direito real ele incide sobre a coisa, fala de coisa, nós sabemos que é imóvel, nós sabemos que é móvel, nós sabemos que é bem. Falando de direitos obrigacionais, nós sabemos que é o direito do particular, é o direito privado, é a relação entre pessoas, é a relação interpartes, tá? Então, incide sobre uma obrigação, tá? Obrigação não, digo, incide sobre uma prestação. Então, todo contrato interpartes gera uma obrigação. Lá no direitos reais, ele é independente de cooperação. Já no direito obrigacional, ele depende da cooperação do sujeito passivo, né? As teorias realistas são aplicadas no direito real. Já no direito obrigacional, o sujeito passivo determinado ou determinável. O direito real tem caráter perpétuo, o direito obrigacional tem caráter transitório. O direito real é limitado, o direito obrigacional é ilimitado. E, por fim, o direito real tem efeito erga omnes, ou seja, após o registro geral de imóveis, esse efeito atinge a todos, o sujeito indeterminado. Já no direito obrigacional, não. É um efeito interpartes. Ele acontece naquele momento, ele é regido por normas dispositivas e aí é aplicado o princípio da pacta sunt servanda. Então, a partir do momento que é quitada a última prestação, aí esse efeito é somente interpartes, não atinge sujeitos indeterminados, tá? Então, avançando nas questões das fontes das obrigações, nós falamos também, em outros momentos, sobre fato jurídico e ato jurídico. Na sala de aula, eu coloquei para vocês um gráfico para poder explicar a diferença entre ato jurídico e fato jurídico, e aqui a gente vai passar sobre esse assunto. Então, lá na sala de aula, eu expliquei que fato jurídico, ele não decorre de uma força humana, de uma vontade humana. O fato jurídico, não, de um lato sensu. Agora, o ato jurídico, sim. Nós temos dois tipos de exemplos, né? Um exemplo na parte processual, eu trouxe para o lado do processo civil, que dentro de um processo civil, da petição inicial até a sentença, existem diversos atos jurídicos. E esses atos jurídicos são provocados pela vontade humana, tá? Então, nós estamos falando de ato jurídico. Se esse ato jurídico está de acordo com a previsão legal, ele é ato jurídico perfeito. Se esse ato jurídico viola dispositivo legal, né, ele é um ato jurídico imperfeito. E nós temos que saber que todos os atos jurídicos produzem efeitos, tá certo? Então, um exemplo, um juiz que profere uma decisão nos autos, digam às partes se tem interesse em produção de provas. Isso é um ato jurídico perfeito porque está previsto na legislação específica, no Código de Processo Civil, né, dá essa oportunidade das partes apresentarem provas. Então, um ato jurídico completamente perfeito. Vamos supor que numa sentença o juiz julga procedente a ação em face da ausência de defesa, ausência de contestação da parte ré. Mas, se a parte ré acompanhou o processo e verificou que durante o caminhar do processo, a marcha processual do início, da petição inicial até a sentença, ela não foi citada para contestar, ou ela foi citada num endereço errado, ou alguém recebeu sem ser essa parte ré,
e ela foi condenada por revelia, por não ter apresentado a contestação nos autos, ela pode interpor um recurso para anular aquele ato jurídico, que é aquela sentença, que foi imperfeito, que violou o dispositivo legal, que violou o princípio da ampla defesa do contraditório, porque ele não foi citado. E aí o juiz proferiu uma sentença condenando essa parte, esse réu, por ausência de contestação. Mas, óbvio, ele não foi intimado ou citado para apresentar defesa, então a sentença de um processo que prejudica uma parte por ela não ter apresentado a defesa sem esta ter recebido a citação, é um ato jurídico imperfeito. Então, todo ato jurídico imperfeito é passível de nulidade através de recurso, e falamos também do pedido de reconsideração, cabendo ressaltar que o pedido de reconsideração não é considerado como recurso e é meramente uma petição que não suspende nem interrompe o prazo. É cabível em qualquer situação processual, tá? Nós citamos exemplo também falando de ato jurídico, ato da vida comum, tá? Por exemplo, um adolescente de 15 anos que conduz um veículo, ele está cometendo um ato que não é perfeito. Ele não pode conduzir veículo se ele não tiver 18 anos, então ele tá praticando um ato imperfeito. Se um cidadão de 16 anos pratica o seu direito a voto, ele está praticando um ato perfeito, porque é previsto na lei. Então, o ato de um adolescente em conduzir um veículo sem a habilitação é ato imperfeito. E o ato de um adolescente de 16 anos que pratica seu direito a voto é um ato perfeito, porque é previsto na lei. Tá certo? Então, nós temos a conjugação do que é legal, do que não é previsto na lei ou do que é ilegal. E esses atos que violam o direito de outra pessoa passa a ser um ato jurídico imperfeito, passível de nulidade, tá certo? No caso do direito processual. Nós falamos também em sala de aula sobre o fato jurídico, que não é motivado por uma ação humana, mas o fato jurídico é decorrente, em via de regra, de um fato, de um fenômeno natural, sem a intervenção da vontade humana. E aí nós citamos nesse material que o fato jurídico ele pode ser ordinário ou extraordinário. O que é um fato jurídico ordinário? Quando a ocorrência ela é esperada e inevitável. Então, nós colocamos sempre como exemplo a ocorrência esperada e inevitável é o nascimento. Tá? Quando existe uma gestação normal, uma gestação bem cuidada, um pré-natal ok, com os exames ok, essa criança vai nascer. Então, é um fato esperado, é um evento da natureza, é um evento natural. E ele é inevitável porque no momento do nascimento não tem como evitar. Não estamos falando de aborto e não estamos falando de uso de preservativos, porque se falarmos de uso de preservativo, nós falamos da concepção. Você evita a concepção com o uso de um preservativo. Falando do aborto, você interrompe o fenômeno natural através de uma interferência humana e que é considerado como crime. Então, não vamos considerar aborto, nem vamos considerar uso de preservativo, porque o nosso conceito aqui é fenômeno natural, tá? Sem intervenção da vontade humana. Se existe o pré-natal e como a ciência já prevê um tempo de gestação, é inevitável. Você não consegue impedir o nascimento de um bebê. Tá? E o fato jurídico ele pode ser extraordinário também quando tem uma ocorrência que a ocorrência não é esperada e pode ser evitada. Nós citamos o exemplo de morte. Tá? Tem dentre outras situações também. Por que nós citamos o exemplo de morte? Porque nós sabemos que a morte, dependendo da situação, ela pode ser evitada. Eu costumo citar como exemplo uma pessoa que sobe numa moto, não usa capacete e se expõe numa alta velocidade, sabendo que aquilo ali vai causar um risco e o acidente ele pode ser esperado nessa situação e pode ser evitado se ele se precaver e cumprir todas as normas legais com relação ao trânsito, tá certo? Nós falamos um pouco também sobre o negócio jurídico. O negócio jurídico ele está dentro do fato jurídico, é como se fosse o fato jurídico estrito sensu, e tem a intervenção humana. Então, o negócio jurídico ele é considerado um fato jurídico com a vontade humana, tá certo? Porque é a relação interpartes.
Nós falamos também um pouco sobre ato-fato jurídico, que também tem a intervenção humana, tá certo? Então, essas foram as considerações que nós fizemos em sala de aula e avançamos sobre fontes das obrigações. Eu deixo claro para vocês que qualquer tipo de pergunta para você que está assistindo esse vídeo através da comunidade, enviem no suporte. Se você estiver assistindo o vídeo através do grupo da sala de aula do Civil 4, de quarta-feira à noite, envie diretamente no grupo, que aí nós fazemos esse diálogo por áudio, por escrito. E se você não tiver acesso à comunidade, eu vou colocar o contato aqui do suporte na descrição do vídeo para vocês acessarem pelo WhatsApp. E se vocês não quiserem acessar e entrar na comunidade, mandem a pergunta nesses comentários dos vídeos, tá ok? Que a gente vai dialogando, então eu passo o contato do suporte do WhatsApp, vocês mandem mensagem para lá e nós vamos ter o imenso prazer de responder. Tá? Falando sobre fontes de obrigação, não quero me alongar muito no tempo, o contrato é considerado uma fonte principal, é uma principal fonte obrigacional. Por que o contrato é considerado uma fonte obrigacional? Porque é considerado um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, dependendo da quantidade de pessoas que se envolvem naquela obrigação, e ele pode modificar ou extinguir relações jurídicas patrimoniais típicas ou atípicas. Todo contrato gera obrigação, tá? Todo contrato ele tem que ter direitos e obrigações. E nós falamos desse contrato particular. Atos unilaterais. Os atos unilaterais partem apenas de uma pessoa. Como eu coloco como exemplo ali a promessa de recompensa, a parte dessa pessoa é a promessa. Então, é um ato unilateral, não depende da intervenção de outra. Nós falamos, eu até tenho que corrigir esse artigo não é o artigo 127, tá bom, gente? É artigo 185. Atos ilícitos e abuso de direito são aqueles que causam dano a outrem, ensejando o dever de indenizar. Artigo 185, não 127 do Código Civil. Tem esse erro material aí, nós identificamos isso em sala de aula, tá certo? Então, qualquer tipo de ato ilícito que cause dano a alguém, a outra pessoa, ou abuso de direito, ele é passível de indenização. Tá? Citamos abaixo os títulos de crédito, cabendo lembrar que o Banco Central é a única instituição capaz de determinar o tipo de influência, o tipo de título. Então, o Banco Central ele entende que o cheque tem a natureza de título executivo extrajudicial, tá bom? Assim como letra de câmbio e nota promissória. Determinação do Banco Central. Quem não tem intimidade com esse tipo de material, com esse tipo de conteúdo, aqui tem uma imagem da letra de câmbio que sempre informa o nome de quem vai pagar, o nome de quem vai receber e a data do vencimento desse documento, isso é como se fosse uma garantia. Nota promissória, a mesma coisa, também como se fosse uma garantia. E o cheque, que é considerado uma ordem de pagamento à vista, mas é costume, é hábito no comércio das pessoas colocar o tal famoso bom para. Então, se respeita pelo costume o bom para, apesar do cheque ser uma ordem de pagamento à vista, levando em consideração que esses três documentos que nós vimos aí, a nota promissória, a letra de câmbio e o cheque, são considerados títulos executivos extrajudiciais, que são passíveis também de gravame em cartório de ofício, tá bom? Pega-se, no caso de um inadimplemento, essas documentações podem ser registradas em cartório e esse cartório gravar no sistema CPF dessas pessoas que estão devendo para depois resgatar os documentos e pagar o valor que está devendo mais a taxa e emolumento e aí retirar o nome do cartório, tá? Leis. É muito interessante que a lei, que eu estou citando como fonte da obrigação, existem duas correntes, eu expliquei na sala de aula que essas duas correntes são importantes para a interpretação, tá? Na matéria de Direito Civil 1, que é a turma de quinta-feira, nós começamos a falar sobre a questão da personalidade, tá? Então, eu deixei super à vontade os alunos na questão do entendimento e interpretação a partir do momento de que o cidadão adquire a personalidade, se é através da concepção ou se é através do nascimento com vida, tá certo? Não entramos muito para debater, nem eu quero direcionar o entendimento de vocês com relação a isso, porque isso faz parte da
construção de maturidade jurídica de todos vocês, e aí vocês vão discorrer sobre o assunto, se vai entender se a concepção gera a personalidade ou a capacidade do ser humano, ou se é no nascimento. E aqui eu coloco a mesma liberdade de pensamento para vocês, né? A lei, ela tem duas correntes a respeito de ser fonte obrigacional, tá? A doutrinadora Maria Helena Diniz e o Washington de Barros Monteiro entendem e afirmam que a lei é uma fonte primária da obrigação, pois o vínculo obrigacional é uma relação jurídica, e ponto final. Só o fato de existir a lei, ela já é uma fonte de obrigação. Esse é o entendimento de Maria Helena Diniz e Washington de Barros Monteiro. Minha opinião pessoal sobre isso é porque eu adoro a leitura da Maria Helena Diniz, tá? Não gosto muito da forma do Washington de Barros Monteiro expor o seu ensinamento. Prefiro Maria Helena Diniz. Me identifiquei. A questão da lei que fala sobre alimentos, também concordo que só basta ter a lei, só a lei já basta ser fonte primária de obrigação. Isso daí depende de cada situação. A segunda corrente, o Orlando Gomes e Fernando Noronha entendem que a lei sozinha não é fonte obrigacional, já é o contrário da primeira corrente, pois exige a presença de uma autonomia de vontade. A lei abstrata por si só não gera a obrigação, mas acompanhada de um fato jurídico, passa a ser fonte obrigacional. E aí cita-se como exemplo a elaboração de um título de crédito que nunca surge sozinho, obviamente. Então, na minha concepção, dependendo da situação, eu posso entender por uma corrente ou por outra corrente, tá certo? Então, vocês fiquem livres para a interpretação e, no caso de uma prova na faculdade, que eu coloque alguma questão com relação às correntes da lei quanto à fonte obrigacional, interpretem e fundamentem sua resposta para que possamos criar um entendimento sobre isso, um entendimento individual de vocês, de cada um de vocês, tá bom? Então, passo aqui. Essa imagem a gente apresentou já em momento anterior, tá? Na aula passada. Falamos bastante sobre os direitos obrigacionais e falo sobre as figuras híbridas ou intermediárias. Nós já falamos sobre a obrigação próprio terreno, já exploramos esse assunto e nós sabemos que a obrigação próprio terreno, ela é uma obrigação ambulatorial, ou seja, quem compra o imóvel carrega o ônus desse imóvel. Falamos sobre, eu cito ela de novo aqui porque ela é uma figura híbrida, tá? Eu cito ônus reais. O que é ônus reais? Ônus reais é uma obrigação, tá? É aquilo que o bem, o patrimônio tem de pagamento, por exemplo. Nós temos duas situações, que é o ônus do imóvel, vamos falando de imóvel, e a certidão de ônus, tá? Então, quem faz o uso e a fruição assume essa obrigação, tá? Vamos passando aqui. O efeito é erga omnes, porque nós sabemos que esse efeito atinge a todos, tá? O ônus reais, ele é diferente dos direitos reais e os direitos reais de garantia, né? Tem uma semelhança que são definidas por lei. Nós vamos chegar mais adiante. Existe um imóvel sem ônus? O que significa isso? Significa que não existe nenhum impedimento para que a venda se realize ou doação, como, por exemplo, um imóvel com usufruto impede a venda se o usufrutuário não concordar ou assinar. Afinal, o que é um ônus na área do direito? Ônus é um tipo de encargo, então tudo aquilo, ou imposto, né? Tudo aquilo que acompanha aquele imóvel é um ônus. Tá? O que é penhor? Associem, por favor. O penhor pode ser de objetos, coisa móvel, ou de direito. O penhor só tem efeito quando o objeto é empenhado e entregue ao credor. Então, você pega o penhor como forma de garantia e coloca um bem móvel que tem valor em penhor para que você obtenha um determinado valor e resolva suas questões. O que é a hipoteca? A hipoteca ela é direcionada como garantia também, só que de bens imóveis. Então, é ao contrário do penhor. Penhor serve para coisas móveis e hipoteca serve para coisas imóveis. As pessoas usam penhor e hipoteca porque a taxa de juros e correção ela é menor do que qualquer tipo de empréstimo feito através de banco, como, por exemplo, empréstimo pessoal, cheque empresarial, até o cheque especial tem uma taxa de juros muito maior do que o penhor e a hipoteca. Então, penhor e hipoteca são formas de garantia de uma maneira bem simples de interpretação, tá certo?
E o significado para ônus reais e certidão de ônus reais. Pessoal, eu sempre falo em sala de aula que recomenda-se sempre numa relação de compra e venda, antes de assinar um contrato de compra e venda, buscar a informação daquele imóvel através da certidão de ônus reais ou uma certidão de inteiro teor. Essa certidão de ônus reais, ela traz toda a informação daquele imóvel, da matrícula daquele imóvel, que aconteceu com ele ao longo da sua existência, a partir do momento que ele foi registrado, o que aconteceu com aquele imóvel desde aquele dia do registro até hoje, né? Se tiver alguma ação de inventário onde aquele bem esteja arrolado, vai acusar na certidão de ônus reais. Se aquele imóvel for objeto de uma ação de execução fiscal com atraso de IPTU, por exemplo, vai acusar naquela certidão de ônus reais. Então, a certidão de ônus reais, ela traz todas as informações de ônus sobre aquele bem, tá? Então, aí traz uma segurança maior para quem é o comprador do imóvel, tá? Qualquer penhora, qualquer rematação vai constar naquela certidão de ônus reais. E agora, se a certidão de ônus reais for negativa, ok, a transação pode ser feita, a compra pode ser feita, que não vai ter perigo, porque você já vai ter um documento oficial de um cartório. Essa é uma imagem de uma certidão de ônus reais, tá? Que eu copiei, apresentei até no material da turma do semestre passado. A gente não consegue enxergar, mas é mesmo só para ver o formato dessa certidão, que é de nada consta. Como tira uma certidão de ônus reais? É feita diretamente no cartório de registro do imóvel, tá? Em que aquele imóvel está registrado. E ali, qualquer pessoa pode fazer esse registro, desde que informe a identificação daquele imóvel através do seu registro, tá? É pago e você tem toda a informação sobre aquele bem. E aí, uma terceira figura híbrida, eu coloco a obrigação de eficácia real, que é uma obrigação que ganha oponibilidade contra terceiros, tá? Que adquiram direitos sobre determinado bem, tendo em vista o seu registro, sem perder o seu caráter de direito pessoal ou direito a uma prestação. A oponibilidade é a oponibilidade do erga omnes. Lembrando que erga omnes é uma norma que atinge a todos. Então, a obrigação de eficácia real está clara na lei de locações. A gente debateu sobre isso, que é o artigo 8º, já caminhando para o final da nossa conversa, bem rápida, que já estouramos aí os 20 minutos, vamos para 22. O artigo 8º da lei de locações, que fala o seguinte: se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Nada mais e nada menos do que nós sabemos que o locatário tem a preferência da compra do imóvel, caso esse imóvel deseja ser vendido pelo proprietário. Então, se o proprietário quiser vender o imóvel, ele vai questionar o locatário se ele tem interesse de comprar, então ele vai ter uma espécie de direito de preferência. Nesse caso da alienação, a mesma coisa. Tem que haver uma notificação, né, prévia à denunciação do contrato para a desocupação daquela pessoa que está exercendo seu direito através do contrato de locação. Então, a oponibilidade é justamente isso. A pessoa que adquire aquele imóvel já no decorrer de um contrato de locação, ela tem esse direito de denunciar o contrato de locação. Então, tudo está previsto na lei de locações. Tá certo? Então, nós finalizamos por aqui. Aqui fica a marca de aula 2, mas foi a nossa terceira aula, tá? Devido ao debate que nós fazemos em sala, a gente não tem pressa de concluir, porque a ideia é assimilar o conteúdo e na medida que houver uma necessidade maior de explanação, eu volto aqui no canal, gravo um vídeo mais explicativo, coloco mais exemplos e a gente vai conseguindo concluir a ementa. E aí eu passo para todos vocês e vocês não vão ficar sem conteúdo. Tá beleza? Então vamos para cima, bom final de semana a todos. Esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira. Mais tarde a gente tem aula na faculdade novamente. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição aí. Muito obrigado pela dedicação de tempo e até a próxima.